A paz do Senhor, igreja, amém? Culto abençoado, cheio da presença do Senhor. Nós podemos quase que apalpar, né? A presença do Senhor aqui nessa noite. Nós louvamos, adoramos ao Senhor por essa oportunidade. E me sinto muito feliz e honrado por ter essa oportunidade de pregar. Quero desde já agradecer. Mas no que diz respeito à palavra do Senhor para os irmãos essa noite, para a igreja, para a minha vida, nós vamos ler em Atos, no capítulo de número 16. É um tema bem interessante, né? Quando a mão de Deus interfere em nossa crise. Forte. Atos capítulo 16, versículo de número 16. Vou ler apenas alguns versículos com os irmãos. Estejam atentos à leitura, amém? Quantos encontraram, digam amém. Os que não encontraram, digam Escola Bíblica Dominical. Ô glória, ninguém falou. Vamos ler então, irmãos. Atos 16, versículo 16, nos diz o seguinte. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. Versículo 23 agora, irmãos. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Amém? Essa é a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, interessante ter a gente falar sobre crise, é porque não existe só um tipo de crise que uma pessoa possa passar. Não existe apenas um tipo de situação, não existe apenas um tipo de problema que a gente passa. São várias as coisas que a gente está, vamos dizer assim, sujeitos a passar nessa terra. O próprio Jesus nos diz: no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós em Cristo podemos vencer também. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Porque crise não é brincadeira. Crise é uma situação nada mais, nada menos em que nada está dentro do nosso controle. Crise é nada mais, nada menos do que uma pessoa que pode estar desesperada, seja uma crise na área da saúde, seja uma crise na área financeira, seja uma crise espiritual, seja uma crise social. São várias as áreas em que a gente pode ser afetado em uma crise. São várias as maneiras em que a gente pode ser prejudicado por uma crise. E são várias as reações que nós despertamos dentro de uma crise. Quando nós, servos de Deus, pensamos sobre tribulação, sobre crise, sobre problema, por assim dizer, a gente lembra de várias coisas que a gente passa. São muitas as coisas que a gente olha para trás assim e pensa: nossa, Deus realmente é comigo. Ou então, nossa, aquela situação foi difícil. Ou então, numa situação atual que a gente passa, a gente pensa: meu Deus, como é que eu vou suportar? A gente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê auxílio, não vê socorro, não vê maneira de que essa crise se resolva. Mas o meu Deus traz uma palavra para vocês nessa noite, que em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, qualquer crise pode ser vencida. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a atenção aqui também
sobre essa palavra a respeito da atitude que nós, como servos de Deus, tomamos muitas das vezes ao estar em uma crise. Porque há pessoas que parece que são chamadas para passar por mais problemas do que os outros, né? Tem gente que olha assim, e aparentemente olha para o irmão Weberson ali, por exemplo, e fala assim, esse irmão não tem prova, não. Tadinho. Não sabe o que fala, né? Mas a gente olha assim, tem pessoas que parecem que ao refletir pensam, meu Deus, por que eu passo por isso tudo? Por que é desse jeito comigo? Por que é tão diferente para as outras pessoas? Parece ser tão melhor, parece ser tão mais fácil. A gente olha para dentro de si mesmo e pensa assim, tem alguma coisa muito especial guardada para mim lá no céu, porque tá difícil. Só que tem pessoas, irmãos, que em situações difíceis, eles não se socorrem em Deus, eles não buscam em Deus. Tem pessoas que no meio de uma crise decidem murmurar, decidem blasfemar, decidem apostatar da fé, decidem reclamar com pessoas erradas. Tem pessoas que, diferente de Paulo e Silas, né, eles não correm para os braços de Deus. Tem pessoas que mudam completamente o comportamento por estarem passando por algo especificamente difícil em suas vidas. Nós bem conhecemos a história. Paulo, Silas e alguns discípulos estavam ali apregoando a palavra do Senhor, confirmando ali igrejas, estavam ali, né, confirmando a fé de vários irmãos, batizando, investindo ali em famílias, discipulando para crescimento do Evangelho. Ou seja, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Aí a gente se pega em dificuldade, né? Quando a gente pega para fazer algo para Deus com sinceridade, a gente entra numa tribulação, a gente entra numa dificuldade. A gente passa por cada coisa, irmãos, que a gente fica até sem saber como explicar. Né? O irmão Kézia costuma dizer assim, quando a gente está passando por provas, até os cachorros da rua querem mordendo a gente. Difícil. A gente passa por cada situação. Mas então esses irmãos, esses discípulos, estavam fazendo a vontade do Senhor. Aonde o Espírito Santo conduzia que eles fossem, eles iam. Aonde eles queriam ir, o Espírito Santo falava para eles não irem, eles não iam. Interessante, porque eles estavam obedecendo à vontade do Pai. Só que, num desses lugares em que eles estavam pregoando a palavra do Senhor, a palavra nos diz que tinha uma jovem com espírito de adivinhação, que dava lucro para os seus senhores. E por muitos dias ela andava atrás desses discípulos, falando, né, gritando, na verdade, que eles eram servos do Deus Altíssimo, que anunciavam o Evangelho da salvação. E isso ocorreu por muitos dias. E a gente pode se perguntar o porquê. É interessante o porquê que Paulo, imediatamente, tendo o Espírito Santo e com certeza o discernimento do Senhor, por que ele não expulsou, né, aquele espírito daquela jovem? Mistério. Talvez, se ele tivesse feito isso, de primeira, a obra do Senhor não poderia ter progredido a maneira que progrediu naquele lugar. A Bíblia não relata. Mas, nós vemos que, ao expulsar aquele espírito que estava ali, causando uma crise espiritual na vida daquela jovem, porque ela era possuída pelo Espírito e não tinha, assim, vontade própria, escrava de Satanás, como muitos ainda estão aí afora, precisando do Evangelho do Senhor, precisando do nosso clamor. Ela estava ali sendo escravizada. E ao fazer a vontade do Senhor, Paulo, perturbado, ordenou que aquele espírito saísse. Isso resultou no prejuízo dos senhores daquela menina, daquela jovem. Sabe o que isso me diz? Que muitas das vezes nós sabemos o que fazer. Nós temos o poder de Deus em nossa vida, nós temos a palavra do Senhor,
E muitas das vezes nos acovardamos em fazer aquilo que Deus nos ordena. Talvez seja com medo do preço que nós vamos pagar, talvez seja por timidez, mas Deus não nos chamou para ser tímidos. Deus, Ele nos chamou como corajosos soldados para combater o bom combate. Amém? Glória a Deus. Então, sendo prejudicados de certa forma, aqueles senhores daquela jovem agarraram os discípulos e levaram perante os magistrados. E então acusaram aqueles homens, sendo judeus, estavam importunando aquela cidade com os costumes deles, levantando ali uma falsa acusação contra aqueles homens do Senhor. Vendo isso, a multidão pressionou os magistrados para que açoitassem aqueles homens. Eles despiram eles no meio da praça e açoitaram eles com varas. É fácil? Fazer a vontade de Deus e passar por uma vergonha dessa? Não é fácil. É para nós refletirmos, irmãos, sobre as nossas atitudes, porque muitas das vezes, por muito menos, nós desistimos. Por muito menos, nós nos desencorajamos. Por muito menos, nós nos tornamos inconstantes na busca ao Senhor. Sabe o que esses homens passaram pelo amor do Evangelho? Isso aqui é só uma fração. A maneira que muitos morreram sendo fiéis à palavra do Senhor. Talvez essa noite você esperava uma palavra de que o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir, o Senhor vai tocar, mas muitas das vezes nós temos que nos chamar a atenção. Aonde está a nossa fidelidade ao Senhor? Aonde está aquilo que Deus colocou na nossa mão? Então aqueles homens foram açoitados e foram presos. Aqueles homens foram presos pelos pés, com grilhões na cela do interior da prisão. O que me chama a atenção é que depois de passar por uma vergonha, por uma humilhação dessa, por dores, aqueles homens não reclamavam. Aqueles homens, nos diz a palavra que à meia-noite, Paulo e Sila cantavam louvores e oravam ao Senhor. Aleluia. Isso me traz à memória, irmãos, que a fidelidade de Deus não se limita à situação que a gente passa. Isso me traz à memória que a fidelidade de Deus não é barrada por nada que possa nos desanimar. Isso me traz à memória que a fidelidade de Deus não se limita à nossa fidelidade. Ai de nós se fosse. Isso me traz à memória que a fidelidade de Deus, ela não falha. O poder do nosso Deus é imensurável. E cabe a nós, mediante situações difíceis, continuarmos firmes e não inconstantes na presença do Senhor. Quanto nós podemos perder por inconstância? O quanto nós podemos perder por não estarmos firmados o tempo todo? A nossa vida é feita de escolhas. E quando a gente se encontra mediante situações em que a gente deve escolher, a gente pode errar ou acertar. É por isso que a gente tem que estar atento ao que Deus quer de nós. E como é difícil estar atento, né? Só que a palavra do Senhor nos diz que nós temos que estar atentos a todo momento, sempre vigilantes e orando sem cessar, buscando se santificar a cada dia, de maneira que hoje nós temos que ser mais santos do que ontem, mais separados do que ontem. Amanhã nós temos que ser mais santos e separados do que hoje. Não erramos mais hoje do que nós errávamos ontem. Não erraremos mais amanhã do que nós erramos hoje. Para que o nome de Deus seja glorificado através de nossas vidas. Aleluia. E quando nós trazemos a memória, irmãos, que ao louvar ao Senhor e orar ao Senhor, à meia-noite, em adoração, os homens ali humilhados, os homens ali por muitos descridos,
os homens ali por muitos açoitados, estavam orando ao Senhor em espírito e em verdade, adorando ao Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra que sobreveio um grande terremoto sobre aquele lugar, que mexeu com os alicerces daquele lugar, daquela prisão. Então todas as cadeias foram quebradas. Todo aquele jugo, todo aquele grilhão que estava prendendo os servos do Senhor, foram despedaçados. E o carcereiro dormindo, quando ele acorda, ele vê que todas as celas estão abertas, ele tira a espada da bainha e tenta se matar, porque saberia que a responsabilidade viria sobre ele se algum preso escapasse. Só que a palavra nos mostra que os homens que estavam dentro daquele lugar estavam ouvindo a Paulo e a Silas orar e adorar ao Senhor. E ao perceber que o carcereiro estava indo tirar a própria vida para não sofrer a penitência por perder os presos, Paulo fala: não intentes tirar a sua vida, todos nós estamos aqui dentro. É uma palavra que deixa a gente um pouco incomodado, né? Porque o camarada está lá preso, de repente surge a oportunidade deles escaparem. Só que todos eles, não apenas Paulo e Silas, estavam ali quietos. Todos eles ficaram. E muitas das vezes é assim na vida da gente, irmãos. Porque a gente está passando por uma crise, está passando por um momento de desespero, e de repente, algo se move na vida da gente, e a primeira coisa que a gente faz é correr. Uma porta se abre, e de repente a gente não está mais fazendo a vontade de Deus. Esses homens foram acusados injustamente, mas ficaram ali, porque o poder de Deus, que quebrou todos os grilhões, é o mesmo poder que justificaria a vida deles. Aleluia! Nós não precisamos correr, irmãos, quando aparece uma oportunidade, porque Deus, Ele nos liberta de qualquer situação. O mesmo Deus que permite que nós passemos por crises, é o mesmo Deus que nos liberta de todas elas. Nós não precisamos de uma porta para fugir, quando nós temos Deus no controle de nossas vidas. Não é fácil, irmãos, a gente saber que por mais que a gente esteja passando por tribulação, a gente tem uma oportunidade de escapar daquilo, Deus fala assim, ó, não é desse jeito. Não é fácil, né, missionária? A gente sabe que quando a gente sai da vontade de Deus, para a gente voltar, a gente passa um aperto muito grande. Deus, Ele cobra da gente de maneira tão dura. Porque se Deus tem algo preparado para você, você não deve aceitar outros pratos. Você não deve aceitar outras coisas. Por mais que elas pareçam benéficas a momento, o caminho delas depois pode ser de morte. Então a fidelidade desses homens me chama a atenção, porque depois disso, aquele guarda, aquele carcereiro, decide se prostrar diante de Paulo e Silas e querer servir ao Deus dos homens que ele tinha que guardar dentro da cadeia. Então eles levaram ali, olha só, irmãos, que tremendo isso, porque o homem que deveria guardar ali a vida deles ali, dentro da cadeia, ele os levou para a sua própria casa, para que sua família recebesse de Deus o que aqueles homens tinham. Esse Deus que nós servimos, irmãos, porque a família daquele homem foi abençoada de tal maneira, ele foi batizado, a sua família se alegrou ali com ele, na presença do Senhor e na presença dos discípulos, porque pessoas foram fiéis a Deus, em momentos de dificuldade.
E você vê como Deus trabalha na vida de quem é fiel. Os magistrados mandaram pessoas ali na casa daquele homem em que Paulo e os discípulos estavam, Paulo e Silas estavam, para que os soltasse. Só que no momento em que eles recebem a notícia, Paulo diz o seguinte: sendo nós acusados injustamente, vocês nos açoitaram e nos colocaram na prisão. Eles nos açoitaram, os magistrados nos açoitaram e nos colocaram na prisão. Então, se vocês quiserem que nós saiamos da cidade, venham até nós. Dizendo também Paulo, porque ele era romano. Eles trataram Paulo como judeu naquele lugar. E a justiça daquele lugar dizia que eles deviam ter um julgamento justo se eles fossem romanos. E eles foram tratados sem nem saber. Aqueles magistrados trataram eles como se fossem judeus, injustamente, um julgamento injusto. Então, olha só para você ver como Deus é fiel e como muitas das vezes a gente tem que se posicionar diante do que acontece com a vida da gente. No meio de uma aprovação, muitas das vezes, a gente deve ficar calado. Mas quando chega a hora de falar, nós também temos que nos posicionar como servos fiéis do Senhor, tendo certeza de quem nós somos. Há pessoas que passam por momentos de dificuldade e muitas das vezes, quando chega a hora de falar o que deve falar, a pessoa se acovarda, fica quietinho e deixa assim: não, assim tá bom, não tem problema não. Só que Deus é o Deus que atesta a nossa legalidade. Deus é o Deus que defende a nossa identidade. Deus é o Deus que revela quem nós somos e quem Ele é na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Então, ouvindo isso, os magistrados temeram. Eles ficaram com medo, porque isso influenciava muito na lei daquele lugar. E olha como Deus trabalha através dos seus servos. Eles foram ali e pediram desculpas a Paulo. Pediram desculpas pessoalmente. A autoridade judiciária daquela época teve que pedir desculpa aos servos de Deus. Sabe o que isso significa? Que Deus, Ele tem o poder de fazer muito além do que aquilo que a gente pensa. E Ele nos defende de maneira que muitas vezes nós nem esperamos. Porque além de pedir desculpas, o significado daquilo, irmãos, não era para que Paulo se ensoberbecesse, para que Paulo dissesse: eu sou o bom, mas para que demonstrasse aquela cidade como que a justiça daquele lugar ela falha e como que Deus era justo. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E então Paulo e Silas voltaram à casa em que estavam hospedados e depois ali confortaram os irmãos e partiram novamente para a viagem missionária, seguindo sempre o propósito do Senhor. Aqueles homens passaram por tribulações, que nós não sejamos diferentes, porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus a que eles serviam. Então eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que nessa noite, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei que tipo de situação você passa, eu não sei como está a sua família, eu não sei como está a sua saúde, eu não sei como está o teu trabalho, eu não sei como estão as suas finanças, mas eu sei que o meu Deus é o Deus que pode remover cada grilhão, cada crise que você passa. Nosso Deus pode interferir, Ele pode fazer muito além do que a gente pode pensar, e Ele pode te dar vitória. Ele pode atestar que Ele é Deus na sua vida, mas que nós sejamos assim fiéis no nosso compromisso com Deus.
Porque Ele tem compromisso conosco, mas nós também temos que ter compromisso com Ele. Amém? Eu quero louvar ao Senhor com um hino, para finalizar aqui. Eu quero pedir a você que passa por um momento de crise, seja em qual área for da sua vida, vem aqui na frente. Nós vamos orar ao Senhor, pedir ao nosso presbítero Vanderly, nosso irmão diácono Zaqueu. Você que está em crise, seja qual área for da sua vida, não fique acanhado, vem aqui na frente. Aleluia. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar, porque toda vez que louvor alcança o trono do Senhor, terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A visão não é eterna, vai passar, e nem seja mais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em outra.
Coração caído em nome de Jesus, aleluia. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção. Continue adorando ao Senhor, porque enquanto nós adoramos, Ele faz o que é preciso fazer em nossas vidas, amém? Eu agradeço a Senhor a oportunidade, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, amém? Aleluia, vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Talvez teu dia foi tumultuado. São muitas notícias ruins que a gente ouve, né? No decorrer do dia, algumas boas, algumas ruins. Se nós não tivermos firme com a nossa fé com o Senhor Jesus, cultuando Ele, ouvindo a palavra do céu dele, às vezes a gente desespera. A gente entra numa depressão, numa ansiedade exagerada. Mas o crente, aleluia, da Bíblia diz que o crente não pode deixar de Hebreus 10, 25 diz que a igreja não pode deixar a congregação, como é costume de alguns, ou quem sabe em nossos dias de muitos, porque quando você está na casa do Pai, você sente o fervor do Espírito Santo na vida dos irmãos, você é reanimado para caminhar mais alguns dias, você vem e alimenta de novo, aleluia, da palavra de Deus. Talvez você não lembre que você jantou há 30 dias atrás, mas se você não comesse, você não estaria aqui de pé. Aleluia, se você não vir nos cultos, você não tem alimento espiritual para manter a tua vida comunhão com Deus forte, para vencer essa luta, esse desespero que está batendo sobre a humanidade. Aleluia, então nós estamos aqui sedento de Deus. Quem está sedento de Deus aqui nesta noite? Quem está sedento de Deus nesta noite? Vem, ó Deus, vem, ó Deus.
manifestar você nesta noite com poder, com fogo, com glória. Eu estou crendo que Ele vai fazer milagre na tua vida nesta noite. Ele vai entrar naquela causa perdida. Aleluia, dessa alma que não está sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia, vai começar a sentir. Porque o nosso amigo Espírito Santo já entrou aqui nesta noite. Ele entrou para te confortar. Ele entrou para te consolar. Ele não decaia a mão dele, decaia a mão, porque não decaia a sua. Entra para te salvar e operar milagres na tua vida nesta noite. E quando ele chega, o crente não consegue ficar quieto, ainda não fica. Ele adora em pé, adora de palmas. Ei, ele está aqui nesta casa.
a essência da oração é uma vida na palavra que gera verdade. O Espírito age através da tua oração. Começa a buscar a Deus, tu vai ver o milagre acontecer na tua vida. Começa a adorar a Deus, tu vai ver a enfermidade sair da tua vida. Começa a adorar a Deus, tu vai ver a alegria entrar dentro do teu coração. Talvez o teu coração triste, tu vai em lugar para alegrar o coração nesta noite. Aí está passando a oportunidade do ciclo de oração. Toca. Eu
quero ter mais.